Bem, no nosso último encontro nós estávamos falando sobre intervenção do Estado na propriedade privada, falamos dos principais meios interventivos, né? E paramos justamente na desapropriação. Falando sobre a classificação, as três principais formas de se classificar a desapropriação: pelo objeto, pelo procedimento, pela origem. E paramos exatamente aí, né? Bom, meus queridos, tem um ponto muito importante que é sempre lembrado em provas, que é a distinção entre as duas formas de expropriação. Quais são as formas de expropriar utilizadas pelo Estado? Primeiro, a desapropriação. Segundo, o confisco, pena de perdimento, né? Enquanto a desapropriação ela gera um dever de indenizar por parte do Estado, não há que se falar em desapropriação sem essa necessidade de indenização, ora em dinheiro, né, pelo valor real do imóvel, que é a regra, ora em títulos da dívida pública, no caso de desapropriação por descumprimento da função social da propriedade do imóvel urbano, ou títulos da dívida agrária por descumprimento da função social do imóvel rural. No confisco, o proprietário ele pratica ilícitos se utilizando daqueles bens e justamente por isso tem como penalidade o confisco, a pena de perdimento. Bom, perceba que o confisco ele não decorre apenas de sentenças penais, tá? É uma ideia equivocada que algumas pessoas têm. O confisco ele decorre sempre de sentença judicial. Não. Nós temos alguns procedimentos administrativos que também geram confisco. Por exemplo, né, o confisco praticado pela aduana. A aduana, né, o fisco, né, ele pratica confisco, ele pratica a pena de perdimento. Quando? Quando você, por exemplo, né, Thaliton, está trazendo mercadoria de fora e não quer pagar os impostos. E o fiscal da Receita te barra ali na entrada. Se você não regulariza, paga os impostos, bem como a multa, né, você vai perder aquele bem. Então tem o confisco aí. Então é bom que se fale da distinção entre desapropriação e confisco. Desapropriação, existe a indenização, ou em dinheiro ou em títulos. Confisco, em razão desse ilícito que é praticado pelo particular, não há que se falar em indenização. Um grande exemplo do confisco está lá no texto constitucional, que é o artigo 243 da Constituição Federal, que sofreu aí uma alteração, uma mudança pela emenda constitucional número 81. Né? O artigo 243 fala sobre confisco quando? Quando você, dono de um imóvel, utiliza desse imóvel para o plantio de psicotrópicos. Você perde o imóvel. Né? O Thálito tem lá uma fazenda de 1.000 alqueires. O Thálito resolve plantar a cannabis sativa, né, Thálito? Resolve plantar a cannabis sativa em meio alqueire. A fazenda dele é de 1.000 alqueires. Ele resolve plantar a cannabis sativa em meio alqueire. Num belo dia, a Polícia Federal bate lá na fazenda do Thaliton. Ele vai responder um processo criminal, né, por tráfico de drogas entorpecentes. Vai ter uma pena de perdimento, vai ter um confisco. Vai recair sobre o quê? Sobre o meio alqueire ou sobre a totalidade do registro, a totalidade da terra? O confisco vai recair sobre a totalidade da terra. Totalidade da terra, tá? E isso está previsto no artigo 243 da Constituição Federal. Outra inovação que veio pela emenda constitucional 81, uma inovação muito importante relacionada às terras também, os imóveis rurais, que se utilizam do trabalho escravo ou análogo a escravo, que também pode ser objeto de confisco. Então, mesma ideia, tá? Bem, sobre a desapropriação, nós temos dois momentos, dois procedimentos. O
procedimento administrativo, que sempre vai ocorrer, e o procedimento judicial, que às vezes ocorre. Procedimento administrativo são aquelas fases de estudo da administração pública sobre a real necessidade de promover a desapropriação. Verifica qual a localidade, qual o melhor bem, verifica a necessidade do procedimento licitatório. Depois de verificado isso, realiza-se a avaliação do bem. Depois da avaliação do bem, é confeccionado 2 documentos. O contrato, uma minuta de contrato, e o decreto expropriatório. Então, tudo isso é fase administrativa, dentro de um procedimento administrativo. Quando o decreto é publicado, nós saímos de uma fase declaratória e vamos para a fase executiva do procedimento administrativo. O decreto é publicado, o decreto de desapropriação, e o fiscal do ente federado procura o proprietário, demonstrando a ele o interesse do poder público em promover a desapropriação, entregando a ele cópia do decreto de desapropriação, cópia do laudo de avaliação, do auto de avaliação e cópia da minuta do contrato. Se o proprietário fica satisfeito com o valor sugerido, ele assina o contrato e acabou por aí. Ocorre a chamada desapropriação amigável, consensual. Nós não vamos para a segunda parte do procedimento, que é o procedimento judicial. Agora, se o proprietário entende que o valor sugerido não é o valor que corresponde ao real valor do imóvel, ou então o proprietário percebe que no procedimento até ali ocorreram vícios, ilegalidades, ele pode simplesmente não aceitar a desapropriação. E aí, a administração pública tem que promover a segunda fase. E como que se dá a segunda fase? Com a propositura da ação de desapropriação. A ação de desapropriação, ela vai seguir aí, proposta pelo Estado, ela vai seguir aí o rito geral do Código de Processo Civil em regra. Em regra, segue-se o chamado rito geral do Código de Processo Civil, o antigo rito comum, né, o antigo rito ordinário, né? O rito geral do Código de Processo Civil. Bom, professor, tem alguma exceção? Tem algumas exceções e tem algumas observações que vocês têm que prestar atenção a partir de agora, tá? Conjunto de observações importantes que não está no material. Certo? Primeira observação. Como eu disse para vocês, o procedimento na ação de desapropriação, em regra, é o rito comum, o rito geral do Código de Processo Civil. Mas o texto constitucional ele faz uma exceção. Ele fala, olha, no caso de desapropriação para a reforma agrária, no caso da desapropriação para a reforma agrária, que é um procedimento exclusivo da União, quem pode promover desapropriação para a reforma agrária é apenas e tão somente a União. Seguiremos um rito sumário previsto em lei especial. Ok? Então, cuidado com essa observação. Primeira observação, em regra, qual o rito que eu vou aplicar? O rito geral do Código de Processo Civil. Mas quando se trata de desapropriação para a reforma agrária, que é de competência exclusiva da União, só a União pode desapropriar com o objetivo de reforma agrária, nós teremos a aplicação de um rito sumário previsto em lei especial. Certo? Bom, essa é a primeira observação importante, que eu quero que vocês fiquem atentos. Essas observações, certamente alguma coisa vai aparecer na prova de vocês. Daqui 2 semanas já. Semana que vem a gente termina o conteúdo e na semana do dia 16 já é prova, né? Vamos lá. Segunda observação. Quando a gente fala em desapropriação, nós temos que discutir 3 competências. Competência para legislar, competência para decretar
e competência para executar atos de desapropriação. Então, são 3 competências. Desapropriação, primeira competência relacionada à desapropriação. Competência para legislar. A quem compete legislar sobre desapropriação? Conforme nós podemos perceber da leitura do artigo 22 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Só cabe à União legislar sobre desapropriação. Beleza? Segunda competência. Competência para decretar. Quem pode decretar a desapropriação? Qualquer dos entes federados. União, estados, DF e municípios. Os entes federados podem decretar a desapropriação. Bom, só eles? Em regra, sim, mas excepcionalmente nós temos algumas autarquias, como por exemplo o DENIT, que pode desapropriar também. O DENIT também pode desapropriar, pode decretar a desapropriação. Tá? Bom, terceira competência. Competência para executar a desapropriação. É óbvio, os entes federados, todos eles de forma direta, podem executar a desapropriação. Mas além dos entes federados, algumas autarquias, bem como as concessionárias e permissionárias de serviço público. As concessionárias e permissionárias de serviço público não podem decretar, mas podem executar a desapropriação. Ok? Tranquilo até aí? Outra observação. Fala, Matheus. Não, tudo certo, professor. Ah, beleza. Terceira observação, olha aqui. Um ente federado pode desapropriar outro ente federado? Em regra, não. Em regra, isso não ocorre. Mas vamos lá. Existe uma hierarquia de interesses aqui, tá? Isso me leva a afirmar para vocês que a União, excepcionalmente, pode desapropriar bens do Estado. E o Estado, excepcionalmente, pode desapropriar bens do município. E a União, excepcionalmente, também pode desapropriar bens do município. O contrário pode? O contrário não pode. O município não pode desapropriar bens do Estado. O Estado não pode desapropriar bens da União. O município não pode desapropriar bens da União. Certo? Então, mais uma observação. Tá? Em regra, não ocorre, mas é possível a União desapropriar bens do Estado e do município, e o Estado desapropriar bens do município. Agora, nós vamos falar de dois palavrões. Dois palavrões, tá? Primeiro palavrão, predestinação. Predestinação. O que é predestinação, professor? Predestinação é quando o ente federado que promoveu a desapropriação muda o destino do bem objeto da desapropriação, mas mantendo a finalidade pública. Predestinação é quando o ente federado muda a destinação do bem objeto da desapropriação, mantendo a finalidade pública. Vamos lá? Vamos um exemplo? O Arthur Araújo tem um imóvel, tá? O poder público municipal desapropria o imóvel do Arthur Araújo, dizendo o seguinte: olha, Arthur, nós vamos construir nesse imóvel uma nova escola municipal. Ocorre a desapropriação, ocorre a indenização e está tudo certo. O imóvel do Arthur não é mais dele, passou a integrar de forma definitiva o patrimônio do município. Daqui a algum tempo o município, peraí, mas aqui nesse local onde foi desapropriado o imóvel do Arthur, o melhor mesmo é construir um hospital.
Então, houve uma mudança de destino aí, predestinação. Mas vem cá, tanto a escola quanto o hospital está visando o bem comum? Sim ou não? Sim. Então, houve uma mudança de destino, de destinação, mas continua tendo a mesma finalidade pública. Isso pode acontecer? Pode. O Arthur amanhã pode requerer a devolução do imóvel em razão da mudança da destinação? Não, porque continua tendo finalidade pública. Essa é a famosa predestinação. Predestinação. Outra observação. Seguinte. Retrocessão. Outro palavrão. Retrocessão. O que é a retrocessão? Respira fundo aí e presta atenção no tiro, senão vocês não vão entender. Retrocessão ocorre quando o Estado promove a desapropriação, ocorre a transferência do bem para o Estado. Esse bem que foi objeto da desapropriação passa a integrar em caráter definitivo o patrimônio do Estado. E depois que o bem já está no nome do Estado, já integrou o patrimônio do Estado de forma definitiva, já houve indenização, já acabou a coisa. O Estado, opa, peraí, eu não tenho mais interesse naquele bem, mudou meus projetos aqui, não tem mais interesse naquele bem. O que é a retrocessão? É oferecer o bem de volta ao antigo proprietário pelo preço atual do bem. Então, passou 1 ano, 2 anos que o imóvel do Thaliton, do Arthur, né, foi desapropriado, e agora o município não tem mais interesse naquele imóvel. Então, o município, opa, ó, Arthur, você tem interesse em comprar o imóvel pelo preço atual? Isso é retrocessão. Cuidado. Cuidado com a retrocessão. Porque tem um instituto muito parecido que geralmente é perguntado, que é a desistência da desapropriação. O Estado pode desistir? Pode. E desistência equivale à desapropriação? Não. Perdão. Desistência equivale à retrocessão? Não. Gente, a desistência nada mais é do que a revogação do decreto de desapropriação. Para que isso ocorra, o bem objeto da desapropriação não pode ter integrado de forma definitiva o patrimônio do ente federado. A partir do momento que o bem integra de forma definitiva o patrimônio do ente federado, não há mais que se falar em desistência por revogação. O que nós podemos fazer é a retrocessão. Tá aí tranquilo, né? Só que tem um probleminha. Qual é a natureza jurídica da retrocessão? É uma divergência na doutrina. E em parte da jurisprudência, mas mais na doutrina. A retrocessão tem natureza de direito pessoal ou natureza de direito real? Pessoal ou real? Para os civilistas, se ela tem natureza de direito pessoal, ela se vincula ao proprietário. Se ela tem natureza de direito real, ela adere à coisa, ao bem. Vamos lá. Vou citar para vocês, eu sempre cito esse caso, porque aconteceu comigo, com a minha família, né? Meu avô paterno, seu João Lourindo, da Paixão, ele tinha uma chácara perto de Goiânia. Uma chacrinha de 8 alqueires, 9 alqueires. Tá? E essa chácara era tão abençoada que ela foi atingida, uma chácara desse tamanho, tão pequena, ela foi atingida 2 vezes por 2 intervenções do Estado na propriedade. Olha só para vocês verem. A primeira intervenção foi uma servidão administrativa. Passou uma rede de alta tensão dentro da chácara. Servidão administrativa. Lembra que a gente estudou isso na última aula? Né? É uma intervenção do Estado na
propriedade privada que tem como objetivo a proteção e manutenção da prestação de um serviço público. Então, aquelas torres de alta tensão passou dentro da chácara, do lado sul da chácara. No lado norte da chácara, passou alguns anos, teve uma nova intervenção. Qual intervenção? Agora a desapropriação. Por quê? Porque bem na divisa da chácara ia passar a ferrovia norte-sul. Então houve a desapropriação justamente para que pudesse passar ali os trilhos da ferrovia norte-sul. Vocês aqui não vão lembrar, mas a primeira vez que se falou em norte-sul, ferrovia, quem ia executar, né, esse primeiro trecho da ferrovia norte-sul era um batalhão de engenharia do Exército, que ficou sediado em Goiânia há muito tempo. Tá? E eles iriam executar. E eles tinham um trajeto para a ferrovia norte-sul. Com o governo Collor, eu acho, ou antes um pouco do Collor, tiraram esse trecho da mão do Exército e passaram, né, para uma empresa privada. O Exército não ia ter jeito de fazer rolo, né? Ou pelo menos não muito. Na mão da iniciativa privada. E foi exatamente isso que aconteceu. Não estou falando isso aqui, uma ficção jurídica. Vocês sabem que, posteriormente, vários escândalos envolvendo, né, algumas desapropriações da Ferrovia Norte-Sul apareceram e estão no judiciário. Mas o que acontece? Esse primeiro trajeto que foi traçado aí pelo Batalhão de Engenharia do Exército acabou sendo esquecido, foi substituído, mas as desapropriações já haviam ocorrido. E nesse meio tempo, o que acontece? Meu avô falece, minha avó faleceu, o que nós fizemos? O inventário, eram 12 filhos, 9 alqueires, vendemos a terra, foi vendida a terra. E logo depois, o que acontece? A retrocessão. O Estado bate a porta e falou, peraí, como mudou o trajeto, nós não temos mais interesse nessa terra. Então, estamos oferecendo de volta a terra para vocês pelo preço atual. Vocês têm interesse? Bom, mas qual o problema nessa conversa que eu estou passando para vocês? A terra era nossa? Não mais. Tinha sido feito inventário, ela tinha sido vendida. Aí eu pergunto, para quem que o Estado tem que oferecer essa terra de volta? Para o espólio do meu avô, para os herdeiros, ou para o atual proprietário? Bom, aí eu volto a perguntar para vocês, volto a afirmar, divergência doutrinária. Alguns entendem que ela tem natureza de direito pessoal, se vincula à pessoa. A pessoa de quem? Do meu avô, que faleceu, o espólio. E a outra corrente sustenta que ela tem natureza real, então ela se vincula ao imóvel, tem que oferecer para o atual proprietário. Bom, eu discordo particularmente disso, mas prevalece na doutrina que ela tem natureza de direito pessoal. Para quem que eles ofereceram, então? Para o espólio do meu avô, para os herdeiros. Tá? Então, cuidado com isso. Prevalece que a retrocessão tem natureza de direito pessoal e não de direito real. Por mais que eu, particularmente, não concordo, justamente porque eu vivi isso na pele. Já pensou se a gente compra esse pedacinho de terra dentro da chácara do cara? Que sacanagem, né? Não tem outro termo. Bom, seguindo. Então, nós temos aí a retrocessão, a predestinação, tá? Tem uma outra observação. O Estado pode pedir a emissão provisória na posse quando ele promove a ação de desapropriação. Então, quando ele promove a ação de desapropriação, ele pede a emissão provisória na posse, além de toda a documentação necessária, né, todos os requisitos próprios de uma petição inicial, ter que juntar o contrato, a minuta do contrato, a cópia do decreto de expropriação, ter que juntar o laudo de avaliação, as certidões relacionadas ao imóvel, descreve o imóvel,
ele tem, sendo deferido o pedido de emissão provisória na posse, ele tem que fazer o depósito do valor da avaliação, valor inicial da avaliação, e tem que promover atos de desapropriação no prazo máximo de 120 dias. Certo? Bom, sobre desapropriação, gente, essas são as principais observações, tá? Então a gente termina aí a intervenção do Estado na propriedade privada e começa a falar agora do controle da administração pública, que é o último conteúdo do semestre. Primeiro, o que você tem que entender sobre o controle da administração pública, né? Quando a gente fala em controle da administração pública, não é controle do executivo, é controle de todo e qualquer órgão que desempenhe atividade administrativa de qualquer dos poderes. O legislativo pratica atividade administrativa? Pratica. O judiciário pratica atividade administrativa? Pratica. Então, quando a gente fala de controle da administração pública, é toda e qualquer atividade, vinculada, discricionária ou não, praticada por órgãos que desempenham essa função administrativa de qualquer dos poderes, independe de qual poder. Certo? No material que eu disponibilizei para vocês, lá no ABA, tá assim, ó. Todas as atividades discricionárias e vinculadas da administração pública estão subordinadas à lei. Sendo assim, é natural que a administração pública não possa ir além da competência e dos limites traçados pelas normas. Certo? Bom, quais são os princípios que sustentam o controle da administração pública? Inicialmente o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só isso? Não. Tem um outro princípio que é muito mais importante, que vocês aprenderam lá no direito constitucional, que é o princípio dos freios e contrapesos. Princípio dos freios e contrapesos. Por quê? Porque quando a gente fala em controle da administração pública, a gente tem que lembrar que os poderes são autônomos, independentes. São poderes independentes, mas são harmônicos entre si. Eu poderia trocar essa fala, que já está batida no ouvido de vocês, que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si, afirmando o seguinte, que essa independência e essa harmonia, ela está descrita no texto constitucional. Então, um poder pode fiscalizar o outro nos termos e nos limites da Constituição Federal. Isso é controle da administração pública. Quer ver um exemplo? Presidente da República pratica crimes de responsabilidade. Ele pode ser empichado, ele pode ser impeachmentado, empichado. Isso é controle da administração pública. Só, mas por que controle? Simples. O crime de responsabilidade, na verdade, são infrações administrativas praticadas pelo presidente da República, que podem ou não ter espelhamento no direito penal. Então, o crime que foi praticado pelo Bolsonaro, o crime de responsabilidade praticado pelo Bolsonaro, como que é que funciona? Ele praticou, na verdade, uma infração administrativa. É levado ao conhecimento da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados aprovando o processamento, segue para o Senado julga o presidente da República politicamente. Politicamente. Será que ele cometeu mesmo? Não cometeu? E se cometeu? Se cometeu, nós vamos impeachmentá-lo mesmo? Porque a decisão é política. O Senado pode virar e falar assim, opa, peraí, ele cometeu mesmo, ele cometeu 100 crimes de responsabilidade, mas é mais importante nesse momento mantê-lo no poder. O Senado pode fazer isso? Pode, porque a decisão não é jurídica, é política. Se fosse crime comum praticado pelo presidente, aí mudava o cenário, não mudava? Era encaminhado para o Senado? Não, era encaminhado para o STF. E aí o julgamento é jurídico, não político. Beleza? Mas eu estou dando um exemplo. É uma das ferramentas de controle.
Uma das ferramentas de controle. Tá certo? Bom, qual que é o objetivo do controle da administração pública? Confirmar ou desfazer atos praticados na esfera administrativa. Confirmar ou desfazer. O que nós vamos analisar? Nós vamos analisar se o ato foi praticado dentro da legalidade, se o ato continua ou não sendo conveniente e oportuno. Se o ato foi praticado dentro da legalidade, ele continua sendo conveniente e oportuno, nós vamos confirmar o ato, manter o ato. Agora, se ele foi ilegal, nós vamos declará-lo nulo. Se ele é inconveniente e inoportuno, nós vamos revogá-lo. Novidade para vocês isso? Não. Nós acabamos de estudar isso dentro dos atos administrativos. Semestre passado, né? Mas estudamos. Estudamos. Certo? Bom, segundo a doutrina, nós temos aí três formas, seguindo aí os ensinamentos do professor Diógenes Gasparini, nós temos três formas de se classificar o controle da administração pública. Primeira forma, quanto ao órgão que está promovendo os atos de controle. O que eu vou perguntar? Esse órgão que está promovendo os atos de controle, ele desempenha que função? Uma função administrativa, uma função típica do legislativo, uma função típica do judiciário. Se o órgão controlador que está exercendo o controle é um órgão administrativo, então essa classificação aí, esse controle, é um controle administrativo. Vamos para os exemplos, para sair dessa abstração aí, vamos concretizar. Né? O Matheus Maranhão, ele é delegado da Polícia Civil. Enquanto delegado, praticou alguns atos administrativos. E a Corregedoria da Polícia Civil está investigando os atos que foram praticados pelo delegado Matheus Maranhão. Corregedoria da Polícia é órgão do Legislativo? É órgão do Judiciário? É órgão da Administração Pública. É órgão do Executivo. Então, a Corregedoria da Polícia, investigando os atos que foram praticados pelo Matheus, está promovendo um controle da administração pública na esfera administrativa, um controle administrativo. Certo? Bom, segunda forma de se classificar em relação ao órgão. Controle legislativo. Exatamente o exemplo que eu acabei de dar do impeachment do presidente da República. Né? O presidente da República sofre o impeachment. Como é que funciona? Praticou infração administrativa que é conceituada, enquadrada como crime de responsabilidade, passa pela autorização do processamento pela Câmara dos Deputados, é levado ao julgamento pelo Senado e ele pode ou não, conforme a decisão política do Senado, ser impeachmentado ou não. Essa é uma atividade típica do Legislativo? Sim. Por quê? Porque nós aprendemos dentro do direito constitucional que hoje a atividade típica do Legislativo não tão somente legislar, mas também fiscalizar. Fiscalizar. Então, a atividade típica do Legislativo. Outros exemplos, né, para não ficar só no impeachment. Quando o Legislativo julga as contas do Executivo, quando o Legislativo auxilia participando diretamente dos atos do Executivo, por exemplo, fazendo a sindicância de ministros indicados pelo presidente da República. Ele que faz essa batina. Né? Participando, né, de duas das fases dos tratados internacionais, que é um ato do Executivo. Então, perceba, são atividades do Executivo que têm interferência e controle direto do Legislativo. E tudo isso está previsto aonde, gente? No texto constitucional. Eu não vou falar de nenhuma ferramenta de controle da administração pública que não esteja expressamente prevista no texto constitucional. Princípio dos freios e contrapesos. E, por fim,
eu tenho o controle judiciário. Eu, particularmente, em que pese isso está na doutrina, né? O próprio Jorge Gasparini, que está usando aqui hoje, ele fala, né? Controle judiciário, eu prefiro o termo controle jurisdicional, tá? Mas é uma opinião minha. Por quê? Porque o judiciário ele pratica vários atos, né? Desempenha vários papéis. E a atividade típica do judiciário é a atividade jurisdicional. A atividade típica do Poder Judiciário é a atividade jurisdicional. Aplicar o direito ao caso concreto através de quê? De ações, de processos judiciais. Então, controle judiciário. Quando nós levamos ao conhecimento do judiciário algum ato que foi praticado por qualquer órgão da administração pública de qualquer dos poderes, inclusive do próprio judiciário. Quer ver um exemplo? A Fabiane, se formando agora, daqui 2 anos, menos que isso já, né? Daqui 1 ano, na verdade, né? Terminando o 8º período, daqui 1 ano vocês estão formados, ó. Então, se formando daqui 1 ano, a Fabiane, ela começa aí a advogar, fica 3 anos como advogada, ou pelo menos assinando aí algumas petições de algum colega advogado, justamente para ter o prazo, né? Para fazer a prova para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Aí, tem lá um edital. Ela já tem os 3 anos, cumpre todos os requisitos, tem lá o edital do concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Quando ela vai fazer a inscrição, ela lê o edital, a Fabiane percebe que existe uma série de ilegalidades, de irregularidades nesse edital. O que a Fabiane faz? Impugna, apresenta a impugnação do edital. É uma defesa, é um controle administrativo. A impugnação é encaminhada à Comissão Superior do Concurso. Ainda está na esfera administrativa. Para surpresa da Fabiane, mesmo tendo certeza que existem vários vícios naquele edital, o pedido dela de impugnação é indeferido. Só para a Fabiane fazer o quê? Entrar com mandado de segurança. Para discutir o quê? O ato administrativo ilegal. Então, a Fabiane está promovendo um controle jurisdicional, um controle judiciário de um ato administrativo do próprio Poder Judiciário. Porque concurso público é ato administrativo. É um procedimento administrativo, né, na verdade. Certo? Bom. Primeira forma de classificação, então, em relação ao órgão. Segunda forma, quanto ao objeto. Quanto ao objeto, o controle pode ser um controle de legalidade ou um controle de mérito. Controle de legalidade. Tanto o órgão responsável pela prática do ato, quanto o Poder Judiciário pode fazer análise da legalidade. Né? Lembram lá do princípio da sindicabilidade? A palavra final é do judiciário quanto às questões de legalidade. Então, quanto à legalidade, o que nós vamos buscar? Verificar se aquele ato foi confeccionado ou não dentro do ordenamento jurídico. Ou seja, em outras palavras, verificar se o ato é legal ou ilegal. Isso é controle de legalidade. Se o órgão editor do ato, que realizou o ato, em razão da autotutela administrativa, não fizer a declaração de nulidade, o interessado vai levar esse ato ao conhecimento do judiciário. O judiciário pode, em razão do princípio da sindicabilidade, rever esse ato declarando ele nulo. Se realmente ele entender, né, se o judiciário entender que houve alguma ilegalidade, algum vício insanável. E o controle de mérito? Quanto ao objeto? Controle de legalidade, controle de mérito. Controle de mérito. O que nós vamos analisar aqui? Os critérios de conveniência e oportunidade. O ato continua sendo conveniente, o ato continua sendo oportuno. O professor Diógenes Gasparini fala conveniência, oportunidade e eficiência. Continua sendo conveniente, continua sendo oportuno, continua sendo eficiente, se sim, mantém-se o ato. Se não, se ele já não é mais conveniente, né, se ele é inconveniente, inoportuno, nós vamos revogar o ato. Controle de mérito. Quem pode fazer? Em regra, apenas
o órgão que tem competência para a prática do ato. Em regra, o Poder Judiciário não faz. Em regra, não. O controle judiciário, o judiciário não faz controle de mérito de forma direta. O que tem aí como jurisprudência em nível de STJ e em especial do STF? Que algumas situações, alguns casos, o mérito do ato discricionário pode ser alcançado por uma decisão judicial, mas apenas e tão somente de forma indireta, nunca de forma direta. Certo? Nunca de forma direta. Podemos citar vários exemplos de controle indireto do mérito nos últimos anos. Primeiro deles, presidente Dilma indicando como ministro o Luiz Inácio Lula da Silva. Foi levado para o judiciário. Por quê? Em que pese seja uma decisão discricionária por parte da Dilma, essa decisão dela feria princípios gerais da administração pública. Segundo exemplo, Michel Temer indicou como ministra do Trabalho a Cristiane Brasil. Também foi judicializado. E da mesma forma, a Cristiane Brasil não tomou posse como ministra do Trabalho. Por quê? Porque essa nomeação feria princípios gerais da administração pública. Terceiro exemplo, o atual presidente, o Bolsonaro, indicou como ministro de Justiça, depois que saiu o Moro, um camarada que era amigo pessoal da família. Também foi judicializado. Feria princípios gerais da administração pública. Então, perceba, em que pese seja uma decisão discricionária do chefe do executivo, nós tivemos uma interferência do judiciário nesse mérito, mas sempre de forma indireta. O judiciário não pode falar o que o presidente deve ou não fazer no puro mérito. Bom, última forma de classificação, em relação à pertinência do órgão controlador. Em relação à pertinência do órgão controlador. Esse controle pode ser um controle interno ou um controle externo. Controle interno, intramuros, controle externo, extramuros. Tecnicamente, se o órgão controlador integra, controle interno, se o órgão controlador integra a mesma estrutura organizacional hierarquizada do Estado, nós temos controle interno. Se o órgão controlador não compõe a mesma estrutura organizacional hierarquizada do órgão controlado, nós temos controle externo. Professor, me dá um exemplo para ver se eu entendo, porque eu não entendi nada. Vamos lá? Quando eu citei para vocês o primeiro exemplo, ó, o Matheus, delegado de polícia, a Corregedoria da Polícia Civil, controlando os atos do Matheus. A Corregedoria da Polícia Civil integra a mesma organização hierarquizada que a delegacia, que o cargo do Matheus? Sim ou não? Sim. Se integra essa mesma estrutura organizacional hierarquizada, se tem hierarquia, nós estamos falando de controle interno. Segundo exemplo, atos praticados pelos 3 últimos presidentes ao nomear ministros de Estado. Quem controlou o ato? O STF, Judiciário. O STF, ao analisar o ato e falar que ele era ilegal, né, atacou o mérito de forma indireta. O STF, o Judiciário, tem hierarquia sobre o presidente da República? Não tem. Então, esse controle é interno ou externo? Externo. Entenderam? Mas vamos complicar um pouquinho? Fabiane, lembra do seu concurso para magistratura? Primeira ferramenta. Primeira ferramenta que você utilizou para atacar o edital, qual foi? Cortou. A impugnação ao edital. Quando você apresenta a impugnação ao edital à comissão do concurso, esse é um controle interno, numa esfera administrativa. Mas, num segundo momento, quando a sua impugnação foi indeferida, você apresentou o quê?
Mandado de segurança. Aí vem a pergunta. E aí é a confusão, né? A pergunta é a confusão. Nós temos um mandado de segurança discutindo uma decisão do próprio judiciário, mas uma decisão na esfera administrativa. Esse controle é interno ou externo? Dá uma bugada, né? E aí, o que vocês acham? Qual pergunta que você tem que fazer? A atividade jurisdicional do juiz que vai dar a sentença no mandado de segurança tem hierarquia com a atividade administrativa do Tribunal de Justiça? Não tem hierarquia. Então é controle interno ou externo? Externo. Externo, controle externo. A gente fica meio confuso, né, Matheus? Por quê? Porque nós estamos falando do Poder Judiciário. É o mesmo poder, então como que é externo? É externo por quê? Porque uma é atividade administrativa, outra é atividade pura do Poder Judiciário, atividade jurisdicional. Por isso, controle externo. Tá joia? E para fechar com vocês hoje, conceito de controle da administração pública, do professor Jorge Gasparini. É a atribuição de vigilância, orientação e correção de certo órgão ou agente público sobre a atuação de outro ou de sua própria atuação, visando confirmá-la ou desfazê-la, conforme seja ou não legal, conveniente, oportuna e eficiente. No primeiro caso, tem-se heterocontrole. No segundo, autocontrole, ou, respectivamente, controle externo e controle interno. Ok? Bom, na semana que vem, nós vamos continuar e terminar controle da administração pública, é o último conteúdo do semestre, porque no dia 16 já é prova, né? Já é a avaliação terceira VA de vocês. A aula de hoje era fechar a intervenção do Estado na propriedade privada e fazer essa introdução sobre o controle, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem aí abrir os microfones, pode mandar pelo chat as perguntas, tá? Amanhã já vai estar, no final do dia, já vai estar no sistema do AVA todas as demais questões, atividades pós-aula, tá? Façam essas atividades, compõem a nota da terceira VA, da mesma forma que, né, integrou a nota da segunda e da primeira. Para a terceira VA, nós temos um trabalho, né, que é sobre processo administrativo disciplinar. Gente, tem muita gente encaminhando o trabalho, e aí dá problema na nota, pelo e-mail, pelo AVA, tá? Pelo AVA. Semestre passado, a gente aceitou e-mail, por e-mail, esse semestre pelo AVA. Aí dá problema de novo, então a gente tem que entrar com pedido de revisão de nota, tá? Então, trabalho sobre processo administrativo disciplinar, vocês têm que encaminhar para mim pelo AVA, tá bom? Dúvidas? Vamos às perguntas. Professor, eu tenho um aqui sobre a retrocessão. Retrocessão. Aqui na minha cidade, no município, o município desapropriou um imóvel para instalar uma escola. E essa escola funcionou mais ou menos 9 a 10 anos. E acabou com essa demanda de poucos alunos no grau do ensino, desativaram essa escola, o município desativou. E aí os estudantes mudaram para outra escola, logicamente. Sim. Com isso, o município ele deu início a uma obra e instalou uma agência ambiental lá nesse local. Instalou o quê? Com isso, as pessoas instalou uma agência ambiental. Tá. Nesse local. E aí os moradores de lá, desse terreno, eles ingressaram com um requerimento
E nesse caso, eu não sei qual é o requerimento, né, porque eu não tenho noção, mas eu sei da história, porque é aqui na minha cidade. E nesse caso seria a retrocessão que eles poderiam Não. pedir? Bom, vamos lá. Primeiro, o que, que ocorreu? Ocorreu uma predestinação lícita, que a agência ambiental, esse novo órgão que se criou, Matheus, ele também é de interesse coletivo. Então, esse requerimento não, assim, pelo que tem na jurisprudência, não vai prosperar. Não prospera. Porque houve uma predestinação lícita, mudou-se o destino. Era uma escola, e agora? Agora é uma agência ambiental. Beleza, continua tendo finalidade pública? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ou teve um desvio de finalidade? Se continua tendo finalidade pública, pode ser o que for, meu amigo. É bem público, já integrou o patrimônio, principalmente depois de tanto tempo, né? Já passou mais de 10 anos e tal, não tem o que discutir. Agora, o que seria a retrocessão? O município desativou a escola e a escola está lá, desafetada, sem uso. O município não tem mais interesse naquele imóvel. O que ele pode fazer? Oferecer o bem de volta ao antigo proprietário pelo valor atual do imóvel. Isso é retrocessão. Tá? O que ocorreu aí nada mais é do que uma predestinação lícita, sem problema. É da sua família, não, né? É da sua família? Não. É amigo. Amigo? Casa aí. A não ser que tenha uma influência política, algum interesse político, né? E aí pode acontecer alguma coisa diferente do que eu estou falando, mas licitamente, predestinação lícita tem que manter o imóvel sobre o patrimônio do Estado, do município, no caso. E aqui, Brasil, é muito jogo político aqui na cidade, aqui, inclusive era de outro partido. Que cidade que é? O senhor nunca vai conhecer, não. Eu moro do lado de Jaraguá, em Itaguaru. Conheço, sim, Itaguaru. Conhece? Conheço. Conheço. Aqui. Itaguaru. Tem um tio meu que mora aí. Ex-policial civil, aposentado. Sério? Sério. Qual que é o nome dele? Hélio. Hélio, meu pai já ouviu falar. Meu pai conhece. É meu tio. É verdade. Pois é. O mundo é pequeno, Matheus. Eu jurava que o senhor não conhecia aqui a minha cidade. A maioria das pessoas não conhece. Essas cidades do interior do estado de Goiás, eu conheço quase todas. Quando eu comecei a advogar, me formei em 2002, comecei a advogar antes, né, na verdade, eu já tinha escritório, e eu prestava assessoria para uma empresa de adubos, tá? Uma empresa de adubos. Inclusive, essa empresa faliu, uma empresa de Aparecida de Goiânia. E nós tínhamos ações em 30 comarcas diferentes do estado de Goiás. E em 8 estados diferentes. Então, a gente andava o estado inteiro. Assim, foram 2 anos trabalhando nessa empresa, 2, 3 anos, não foi mais, foi 4 anos trabalhando nessa empresa. Foi uma oportunidade muito boa, porque eu aprendi muito e conheci o estado inteiro, correndo essas comarcas aí. Correndo atrás. Inclusive, tinha ação aí. Aqui é um interiorzinho pequeno, tem comarca aqui, inclusive. Tem comarca. Teve uma época que eu era estagiário do Dr. Marcelo Ferreira da Silva. O Dr. Marcelo fez um júri popular aí. O Dr. Marcelo e o Marcos Porto. Eu lembro desse júri. Isso foi em 2000, 91. Você não era nem nascido ainda, Matheus. Em 99, 2000, isso. Mas o pessoal, mesmo, nossa Deus. O pessoal do fórum lembra desse caso, viu? É um senhor, às vezes até conhecido seu, um senhor que... Meu pai trabalha lá, meu pai é oficial de justiça daqui. Então, certamente, seu pai deve lembrar desse caso. Dois advogados que no tribunal do júri, ele usou um capacete para mostrar o potencial ofensivo do capacete utilizado como arma. Ele bateu na mesa e rachou a mesa no meio com o capacete. Isso virou uma certa lenda aí na comarca. Que isso? Nossa Deus. Gente, mais alguma pergunta?
Maria Beatriz, Matheus Ribeiro, Vinícius está caladinho. Tranquilo, professor. Tranquilo, gente? Tranquilo, sem perguntas, professor. Então, até semana que vem. Tenham um bom resto de semana aí. Fiquem todos com Deus. Amém. Fica com Deus também. Obrigada. Bem, até mais. Boa noite, professor. Tchau, tchau.